Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Dayana, leciono na Escola Joaquim Pires Sobrinho 2 e juntos hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Tenho em mãos a apostila do segundo bimestre, caderno de apoio, um lápis e uma borracha. Vem comigo! Olá, mais uma aula de matemática no Ensino Fundamental 2, nono ano. Eu sou a professora Dayana. Vem comigo. Hoje nós vamos ver na apostila segundo bimestre Geometria, capítulos 9 e 10. Nossa, professora, mas nós não estávamos nos capítulos maiores? Sim, gente, mas lá atrás, no final da apostila, tem a parte de geometria, que nós já estudamos alguns capítulos no primeiro bimestre, ok? Agora nós vamos dar continuidade, capítulos 9 e 10. No capítulo 9, situações, problemas envolvendo grandezas. E no capítulo 10, proporcionalidade e geometria. Situações, problemas envolvendo grandezas. Razão entre grandezas, ou seja, o que eu vou usar entre as grandezas? Qual a medida que vai ser entre as grandezas? Todos temos certa noção do que é medir e do que é uma medida. Há muitas coisas diferentes que podem ser medidas: comprimentos, volumes, áreas, temperaturas, tempo, velocidade, entre muitas outras coisas. Tudo aquilo que pode ser medido chama-se grandeza. Assim, o peso, o comprimento, o tempo, o volume, a área, a temperatura são grandezas. Medir é comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe como unidade. Então, há várias maneiras de se medir, tá? Por metro, por quilômetro, por unidade de medida. Então, depende da maneira que eu vou utilizar. A nossa primeira grandeza aí da apostila de vocês é a velocidade. Vocês já ouviram falar na palavra velocidade, ok? Há várias situações em que se fala velocidade. Um exemplo, nas estradas, até mesmo dentro da cidade, vocês já devem ter visto aquelas plaquinhas de trânsito, 40 km por hora, 60 km por hora. Mas o que isso significa? Então, ali eu posso andar, é o limite da pista. Eu posso andar a 60 km por hora, a 40 km por hora. Outro termo que vocês já conhecem é a velocidade média. A palavra média, vamos lembrar lá da média aritmética, tá? Para nós encontrarmos a média, eu somo várias grandezas, né, vários valores, e vou dividir todos para encontrar um. Aí eu falo que a somatória dividido deu a minha média, tá? Como geralmente é feito com as notas. Então, velocidade média é a mesma coisa. Um exemplo, eu vou daqui de Jaguariúna até São Paulo. Eu levo para chegar 2 horas, vamos dizer que seja 200 quilômetros. Qual foi a minha velocidade média? Então, em certos momentos, eu andei a 60, em certos momentos a 80, em certos momentos a 40, em certos momentos a 100. Ah, mas como que eu vou saber, professora? É simples, você vai pegar a quilometragem e dividir pelo tempo, que você vai achar a velocidade média, tá? Mas vamos ao conceito primeiro de velocidade. Essa é uma grandeza que depende de outras duas, o espaço e o tempo, ou seja, o espaço, no caso do meu exemplo aqui, a distância de Jaguariúna até São Paulo, e o tempo, que tempo eu levei para chegar lá? Uma forma de se determinar a minha velocidade média é determinando a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então, aí nós temos essa formulinha, ó. Velocidade vai ser igual. Eu vou pegar a minha distância percorrida e dividir pelo meu tempo gasto, tá? Então, olha só. Exemplo. Um carro parte da cidade A para a cidade B. A distância entre as cidades é de 140 quilômetros e o carro leva 2 horas nesse trajeto. Qual a velocidade média do carro?
Então, vou pegar aqui a minha fórmula. Velocidade, vou achar ela fazendo a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Nesse caso aqui, a distância é 140 e o tempo é 2 horas. Eu vou pegar o 140 e dividir por 2. Nesse caso, a velocidade é 140 dividido por 2, que é igual a 70 km por hora. Ou seja, a velocidade média do carro foi de 70 km por hora. Bem facinho, não é mesmo? Bem simples. É tão simples que agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer sozinhos agora. Olha lá. Agora é sua vez. Na página 139, atividade 1. A distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de aproximadamente 400 quilômetros. Qual a velocidade média de um ônibus que faz esse percurso em 6 horas e 30 minutos, ou 6,5 horas? Vamos lá? Lembra da formulinha. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Um minutinho para vocês. Pronto, vamos lá? Então, aqui, a minha velocidade vai ser igual a 400 dividido por 6 horas e meia, ou seja, 6,5. Velocidade é igual a 400 dividido por 6,5, que é igual a 61,5 quilômetros por hora. Ou seja, a velocidade média do ônibus é de 61,5 quilômetros por hora. Fácil, não é mesmo? Então, vamos continuar. Ainda com vocês, olha. No exercício 2, atividade 2, uma corrida, Fernando percorreu 60 metros em 8 segundos. A velocidade de média de Fernando foi de... E na atividade 3, um carro a 36 km por hora percorre a cada segundo quantos metros, no caso? Vamos lá, mais um minutinho. Pronto. Olha só. Aqui na atividade 2, a distância 60 metros e o tempo 8 segundos. Então, aqui a minha velocidade vai ser igual a 60 dividido por 8, ou seja, 7,5 metros por segundo. No caso aqui, a letra C. Na atividade 3, o carro... Ah, professora, tá faltando dado. Não tá, gente. 36 km por hora. Só que se eu quero saber a medida em metro, eu vou ter que transformar primeiro quilômetros em metro e hora em segundo. Então, olha só. Eu sei que uma hora tem 60 minutos.
Mas cada minuto tem 60 segundos. Então, para mim determinar quantos segundos tem em uma hora, eu faço 60 vezes 60. E para transformar quilômetros em metros, eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros, 36 quilômetros, 36 mil metros. Então, eu vou ter aqui 36 mil dividido por 3.600 segundo. Cortando zeros, eu vou ter 360 dividido por 36, que é igual a 10 metros por segundo. Ok? Bem simples, não é mesmo? Vamos à nossa próxima grandeza, a densidade. Então, olha só. Densidade demográfica ou densidade populacional é a razão que expressa a quantidade de pessoas que ocupam uma determinada área. Você já deve ter estudado em ciências, em geografia também, a densidade demográfica. Aqui nós vamos fazer os cálculos de densidade demográfica. Então, densidade demográfica ou densidade populacional é a razão que expressa essa quantidade. Ah, mas como, professora? Para determinar a densidade demográfica, basta dividir o número de habitantes de um determinado local pela área total desse local, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica vai ser igual número de habitantes e a área ocupada por eles. Nossa, professora, são números grandes. São, pessoal. Para calcular a densidade, geralmente, assim, para quem não tem muita prática de fazer a divisão, tem que fazer na calculadora. É mais fácil. Porém, os nossos cálculos hoje aqui é mais simples, então nós conseguimos fazer no caderno. Vamos lá. Um exemplo. No mundo, temos aproximadamente 6,5 bilhões de habitantes, que moram em um território de 149 milhões de quilômetros quadrados. Qual a densidade demográfica do mundo? Então, olha lá. Densidade demográfica. 6 bilhões dividido por 149 milhões. Nossa, professora, mas que conta difícil, gente. Eu consigo eliminar os 6 zeros, ó. É só eu cortar o zero. 6 e 6. Vai ficar 6.500 dividido por 149, que não é uma conta difícil. Que vai dar 43,6 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o que significa isso? Tá? Significa que num espaço de 1 quilômetro quadrado, vivem 44 pessoas aproximadamente. Para quem já tinha visto falar de densidade demográfica, tanto em ciências quanto em geografia, e habitantes, deu para entender, para ter uma noção? Ó, aqui a densidade demográfica do mundo, tá? Do nosso planeta todo. Significa que a cada 1 quilômetro quadrado existem aproximadamente 44 pessoas. Mas por que 44? Lembra da aproximação? 43,6. Se até aqui, 0,5, eu arredondo para menos, ou seja, 43. Se aqui já é 6 ou mais, eu arredondo sempre para cima. Mas a conta é muito grande. Não é, não. Você consegue fazer, tá bom? Porque agora é com você. Na página 140, atividade 1. Determine a densidade demográfica dos Estados Unidos, sabendo que o país possui população aproximada de 300 milhões de habitantes e área total de 900.631.418 quilômetros quadrados. Lembra da formulinha? É só eu dividir o número de habitantes pela área. Vamos lá? Eu vou dar um minutinho para vocês.
Pronto. Então, aqui, a minha densidade demográfica vai ser igual a 300 milhões dividido por 9.631.418. Dividindo, eu tenho, em média, 31,15 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, isso significa que no espaço de 1 quilômetro vivem aproximadamente 31 pessoas nos Estados Unidos. A conta é grande, mas o raciocínio é bem simples, não é mesmo? Vamos a uma outra grandeza agora, que é o consumo de energia elétrica. Hoje nós consumimos muita energia elétrica e às vezes o valor da conta é altíssimo. Hoje eu vou ensinar você a calcular o quanto gasta cada aparelho da sua casa, para você ter uma noção, tá bom? Vamos lá. Vocês já devem ter visto esses símbolos, principalmente em loja, tá? Quando você vai comprar uma geladeira, uma televisão, qualquer eletrodoméstico, né, eletroeletrônico, ele tem essa figura aqui. O que ela significa, tá bom? Aqui da A, ela é mais eficiente, ou seja, ela gasta menos energia elétrica, ela consome menos energia elétrica, tá? Conforme for aqui, vai consumindo mais eficiente, menos eficiente. Mas o que é 1 quilowatts, professora? Aqui no caso, quilowatts-hora. É a quantidade de energia utilizada para que um produto com potência de 1000 watts seja utilizado pelo período de 1 hora, tá? Quilowatts-hora, então nada mais é que a quantidade de energia, tá? Que esse produto com a potência de 1000 watts seja utilizado em 1 hora. Para calcular o consumo de energia da sua casa, é necessário determinar quantos quilowatts cada aparelho consome por hora. Para saber isso, primeiro você tem que descobrir qual a potência do aparelho. Normalmente, esse dado é informado no manual do fabricante ou na própria embalagem. Toda a embalagem de eletrodoméstico, eletroeletrônico, tudo, tá, que usa energia elétrica, ele tem especificado, tá, qual é a potência e qual é a potência e qual os dados que vai ter lá, porque você vai precisar quantos quilowatts o aparelho consome por hora. Você vai precisar descobrir a potência. Então, todos os aparelhos têm essa potência, tá bom? Mas, professora, como é feito o cálculo? Veja a seguinte situação, gente. Em uma casa, um televisor de 110 watts de potência fica ligado por 10 horas. Então, primeiro, eu vou calcular por dia quanto ele vai gastar por dia, não, por essas 10 horas, tá? Fazendo o cálculo do consumo diário, nós temos 110 vezes 10, ele gasta 1000 quilowatts, ok? Dividindo por 1000, tá? Para descobrir agora o quanto é gasto por dia, porque aqui descobri quanto ele gasta às 10 horas, para simplificar, eu vou fazer o consumo diário. Então, eu vou pegar esses 1.100 aqui e vou dividir por 1000, tá? Para saber o quanto ele gasta por dia. 1.100 dividido por 1000, 1.100 kWh. Depois que eu dividi aí por 1.100, descobri qual o custo de um dia, e se esse televisor, tá, durante o mês todo, ficar ligado lá os 30 dias por essas 10 horas? Qual vai ser o consumo de energia elétrica? Então, eu descobri aqui que o consumo diário é de 1 kWh, 1,1 kWh. Para saber 30 dias, é simples, né? Vou pegar 1,1, fazer vezes 30, ou seja, 33 kWh. Tá, professora. Mas e aí? Eu quero saber isso em valor, tá? Como que eu faço para achar isso em valor? Aí depende, gente, porque cada região vai ser um valor, tá? Geralmente, na energia elétrica, vem especificado
qual é o valor de 1 kWh, tá? Aqui eu não me baseei pelo nosso, tá? O que nós temos na nossa conta de luz, de energia. Eu me baseei pelo que está na apostila. Então, vamos lá. Supondo que na região onde fica a casa, o custo do quilowatt-hora é de 30 centavos, e eu sei que gasta 33 por mês, eu vou pegar o 33 e fazer vezes o 30 centavos. Ou seja, somente o aparelho de TV gastaria R$ 9,90 no mês, tá? Isso somente pegando o aparelho de TV, sem chuveiro, rádio, geladeira e todas as outras coisas, tá? Mas eu posso fazer isso? Posso, claro que posso. Você pode fazer isso com os cálculos da sua casa. Olha só. Atividade 2. Eu vou deixar esse daqui com vocês. Ai, nossa, mas é muito cálculo. Vai com calma, tá bom? Com muita calma. Joana adora cantar enquanto toma banho. Ontem ela tomou banho 2 vezes e o chuveiro ficou ligado por 30 minutos em cada banho. Sabendo que o quilowatt-hora custa 31 centavos, se ela tomar 2 banhos por dia, quanto ela pagará por mês? Então, vamos lá. Primeiro, quanto tempo ela ficou? 30 minutos vezes 2, ou seja, 1 hora. Vou pegar aí, né, a potência do chuveiro. Ah, mas não tem a potência do chuveiro aí. Gente, na tabelinha de vocês da apostila, aí tem a tabelinha. Tá dizendo que o chuveiro, ele tem 3.500, tá? Watts de potência. Então, olha só. Ficou fácil, não ficou? Para eu saber o quanto ela vai gastar por mês, eu vou pegar aí o 3.500, vou fazer vezes a 1 hora que ela usa por dia. Aí eu vou dividir esse resultado por 1.000. O resultado que der eu vou fazer vezes 30. E o resultado que der eu vou fazer vezes 31 centavos. Vamos lá? Eu vou deixar com vocês agora. Depois eu venho com o resultado. 1 minutinho. Pronto. Depois da minha dica aqui ficou bem mais fácil, não é mesmo? Então, olha só. 3.500 vezes 1. 3.500. Todo número vezes 1 é ele mesmo. 3.500 dividido por 1.000, 3,5. 3,5 vezes 30, 105. 105 vezes 31 centavos, R$ 32,55. Então, aproximadamente, né, se ela tomar 2 banhos todos os dias, ela pagará R$ 32,55. Vocês puderam perceber que essas grandezas nós usamos basicamente no nosso dia a dia, porque velocidade média dá para se calcular no dia a dia, do trajeto até a escola, da minha casa à escola, quanto o ônibus percorre, o quanto o carro percorre, tá? Dá para você calcular agora o quanto gasta cada aparelho da sua casa. Às vezes a sua mãe fala assim, nossa, eu acho que esse daí gasta muito. Senta com ela e fala assim, mãe, vem aqui, vamos fazer. Será que gasta mesmo? Vamos procurar, tá bom? Qualquer outra dúvida sobre esse assunto, pergunte para o seu professor que ele vai responder para vocês no Classroom, ok? Vamos aí para o nosso próximo tema. Proporcionalidade e geometria. Razão
proporção, tá? Toda vez que as dimensões de uma figura forem multiplicadas ou divididas por um número qualquer, formando uma figura maior ou menor, dizemos que essas figuras são proporcionais, tá? Então, olha só. Complete a tabela mantendo a proporcionalidade. Então, nós temos aí a tabelinha da apostila, que está na primeira página aí da proporcionalidade e geometria. 3, 6, 9. Aí aqui, pela lógica, viria 12, mas será que é 12? Porque as duas grandezas têm que ter a mesma proporção. Se aqui está 3 em 10, aqui vai ser 6 em 20. Se aqui foi 6 em 20, aqui vai ser 9 em 30. Opa, peraí, professora. Então, aqui seria 12. Não, gente, tá? Se aqui o 10 eu dividir por 5, o 3 eu vou multiplicar por 5, tá? 3 vezes 5, 15. Ah, mas como assim, professora? Ó, 3 vezes 5, 15. 50 dividido por 10, 5. Aumentou na mesma proporção. Ah, mas aqui 180, como que eu faço? Eu vou pegar o 180 aqui e vou dividir por 10. Vai dar 18. Para mim saber qual é a proporção, eu vou fazer 18 vezes 3, que dá 54. E agora? Nossa, professora, mas qual é a proporção para eu multiplicar aqui o 10? A mesma coisa, eu vou pegar o 180, vou dividir por 3 para saber qual a proporção para eu multiplicar por 10. Nesse caso aqui, 600, porque 180 dividido por 3 é 60. 60 vezes 10, 600. Aqui 1.000, se eu dividir o 10 por 1.000, me sobra 100. Então, aqui seria 300 por 1.000, ok? Eu estou indo na mesma proporção aqui, ó, de 3 décimos, tá? E aqui, 3 e 100 dividido por 3, nossa, mas quanto que deu? Não, gente, é super fácil, ó, 11.000, tá? Porque 3.300 dividido por 3, no caso, daria aí 11.000. 3.300 dividido por 3, o resultado vezes 10, 11.000. Ok? Vamos lá, continuando. Para vocês terem mais uma noção aí de proporção. Vocês já viram razão e proporção, tá? Agora é sua vez. Página 146. Observe os dois triângulos a seguir. Então, vocês têm aqui, ó, esse triângulo. E tem essa tabelinha aqui para preencher. Eu vou dar um minutinho para vocês preencherem a tabelinha, ok? Pronto. Vamos lá? Então, olha só. Complete o quadro. A medida do lado menor, tá? Então, eu vou usar aqui do triângulo ABC e do DEF. Aqui a medida menor é 2. Do EF é o 3. E a do lado maior? Aqui do meu ABC é 4. Do DEF é o 6. E o que sobrou do outro lado, nós temos 3 e 3,5. Aí a minha pergunta. Calcule a razão entre os dois triângulos, não esquecendo a correspondência maior lado com maior lado. E depois, se eles são proporcionais, ok? Vamos lá? Um minutinho.
Pronto, vamos lá. Então, a razão entre os triângulos, nós vamos ter, ó, 2/3, 3 para 4,5, 4 para 6, ó. O lado menor 2, o lado menor 3, o lado médio 3, 4,5, 4 e 6. Eles são proporcionais, gente? Sim, eles são proporcionais. Mas como, professora, se eles não são multiplicados? Se vocês olharem lá na figura, aqui ele aumenta de 1, sempre a metade, ó. 2, metade de 2, 1. Então, ele aumentou para 3, aumentou a metade. 3, metade de 3, 1,5. 3 mais 1,5, 4,5. De 4 para 6, metade de 4, 2, 4 mais 2, 6. Então, a proporção aqui no caso é de meio, tá? Metade do valor. Tem várias outras maneiras de calcular a proporção, vai depender do que o exercício vai te dar, tá bom? Então, olha só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, ok? E por hoje é só, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Se ainda tiverem dúvida, pergunte para o professor de vocês lá na plataforma do Google Classroom, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.